Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje o Segredos Ufológicos vai trazer um caso ufológico que entrar em contato com a gente e permitir que a gente passasse à frente essas informações através do site Segredos Ufológicos da Verdade, e agora estou fazendo um vídeo sobre esse caso. Isso aconteceu em 2007 na cidade de Antonina, nas proximidades do Rio Pequeno, uma cidade rural, né, próxima à Serra do Mar, localizada também de montanhas, cachoeiras e próxima à Floresta Atlântica. É uma região muito bonita, lindas paisagens, tive o privilégio de ver através de fotos que me passaram. E hoje, Antonina aproximadamente tem cerca de 20 mil habitantes. Tá? O Rio Pequeno, eles vivem através da agropecuária, gado, plantações, e é uma região muito bonita, calma de se viver, as pessoas que gostam, e as pessoas que passarem por Antonina, eu sugiro que vão lá para conhecer, são lugares muito bonitos, paisagens lindas de se ver. E seu Antônio com a dona Ângela entrou em contato com os Segredos Ufológicos em 2010 para nos passar essa informação a vocês. Então, segundo o casal, né, vem aparecendo OVNIs, luzes misteriosas, inclusive depois essas luzes misteriosas aparecerem, coisas estranhas acontecem. Isso me lembrou essa frase: luzes misteriosas aparecem, coisas estranhas acontecem. Me lembrou um caso sério, grave, que vem acontecendo principalmente até nos dias de hoje, que é lá na Carolina do Norte, na Montanha Brown, no Mirante. Lá, quando as luzes misteriosas aparecem, além de coisas estranhas acontecer, pessoas desaparecem. Ainda bem que lá em Antonina, no Rio Pequeno, isso não acontece. Mas eu alerto, tá? Vou falar por que depois. Bom, lá em Antonina, localizado na região de Rio Pequeno, os moradores presenciaram até os seres dentro do próprio OVNI. Conseguiram ver através de uma janela de vidro, segundo o relato, cabeçudos, alguns baixos, de outras vezes em outros OVNIs altos, e até inclusive no pé de uma árvore, um ser alto, cabeçudão, olhos profundos, um rosto de mal. Segundo o relato, são seres greys alfas extremamente perigosos, os impetuosos, os perigosíssimos, para falar a verdade. Se vê um desse, sai fora sem que ele te perceba, corra o mais rápido possível e se esconda, porque eles não têm dó nem piedade, eles abduzem, não importa a hora, não importa o dia. São eles que estão lá na Carolina do Norte, um caso seríssimo que ninguém fala. Eu falei e vou falar muito mais, porque desde 2007, principalmente agora em 2010 que aconteceu, sumiu uma família inteira na Montanha Brown, que acamparam lá no Mirante, e depois da madrugada que os 3 filhos presenciaram e filmaram 3 OVNIs, a vida deles ficaram marcadas, porque os Greys Alphas, extremamente hostis, não tem piedade, não tem dó, é de dia, de noite, não importa onde você está. Então, lá em Antonina, eu sugiro que se vê um ser desse, alto, magro, olhos profundos, uma cara impetuosa, uma cara bem sinistra, vaza, sem que eles te percebam. Mas voltando lá no caso do Rio Pequeno, esses ovos aparecem tanto, que os moradores conseguiram até ver detalhes. Eles aparecem às 18 horas ou às 3 da manhã. Aí eu tenho 3 opções que pode estar acontecendo.
segundo meus estudos, relato de campo, expedição em campo, isso acontece o seguinte: ou eles estão pegando ou usando algo naquele específico local e naquele horário, ou pode ser uma base secreta que eles, naquele horário, das 18 ou às 3 da manhã, eles estão entrando e saindo, ou realmente pode ser um portal, ou pode ser um pequeno portal. Então, é o seguinte, eu sugiro e indico que não chegue nesse local, nesse horário. Não tente fazer uma expedição naquele específico local, porque pode acontecer deles abduzirem vocês, tá? Mas graças a Deus, pelo que me passaram, ninguém foi abduzido até o momento, né? Porque há muitos relatos de abdução, as pessoas não se lembram, precisa de terapias, inúmeras terapias para poder lembrar, regressão, mas graças a Deus, até o momento, ninguém foi abduzido. Mas eles viram esse ser, Grays Alphas, no pé de uma árvore. Um senhor que foi tocar o seu gado de volta para sua casa, no seu pasto, ele presenciou um Grey lá, olhando, vigiando. Agora, voltando ao assunto, que a dona Ângela reparou que quando luzes misteriosas acontecem, os eletrônicos param. Isso se chama começo de lapso do tempo. O que seria lapso do tempo? Lapso do tempo é a informação que, vamos dizer assim, entre aspas, você está recebendo que você vai ser abduzido. Ou seja, devido também ao campo eletromagnético do OVNI, todos os eletrônicos param. Tá? E é indício de lapso do tempo. O que seria o lapso do tempo? O lapso do tempo é quando você recebe essas informações e você é abduzido em seguida. Se você está num carro, o carro começa a tocar ou mudar de estação sozinho, se tiver com uma bússola, a bússola estiver girando que nem um loop infinito, se você olhar para o seu relógio e ver que está, por exemplo, 10 horas, está acontecendo tudo isso, e você foi abduzido, no seu relógio parou às 10 e vai retornar somente 10:09. Porque você vai ter, lapso do tempo significa 9 minutos, perdão. Lapso do tempo significa 9 minutos do tempo que você conhece nesse planeta para. Você perde 9 minutos. Aqui, nesse planeta, no tempo que você conhece. Mas o tempo dele lá para onde você vai e onde você é levado é dias, semanas, até mês. Teve um caso ufológico que aconteceu nos Estados Unidos. Um rapaz estava com a sua câmera filmando em uma floresta e onde ele presenciou um Grey Alpha. Porque ele teve muita sorte, porque retornaram ele. Colocaram implantes nele, mas ele retornou. Ele estava, tinha acabado de sair de serviço. Não posso citar o local que ele trabalha. E ele foi fazer gravações de vídeos para poder melhorar um lado social da vida dele. Aí presenciou esse ser. Vamos dizer que, só para vocês entenderem, era 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, esse dia ele tinha ido trabalhar à noite. Então 10 horas pegou a filmadora que já estava no serviço dele e levou com ele. 10 horas ele foi abduzido. 10 horas foi abduzido. No tempo que ele conhece, no tempo que ele registrou, ele tinha voltado, entre aspas, às 10:09. Só que o tempo que ele ficou lá foi em torno de uma semana. Foi uma semana perdida. Porque quando ele chegou da abdução
e ele foi trabalhar, as pessoas começaram a perguntar, pô, você voltou, aconteceu alguma coisa, está doente? Não, por que vocês estão perguntando isso? É, perdi um dia. Porque eu trabalhei ontem, à noite, aí eu fui fazer uma filmagem para mim, né? E voltei aqui trabalhar. Não, você não perdeu um dia, não. Você perdeu uma semana. Você ficou uma semana desaparecido. Colocamos até nos jornais a sua procura. Então, o lapso do tempo significa isso. Você, no seu tempo que você conhece, quando começa a dar sinais eletrônicos parar, o carro parar, a bússola, se tiver uma bússola rodar em loop infinito, para o carro e começa a correr. Se esconde na mata, começa a correr. Fuja. Se estiver dentro de casa, se tiver porão, entre embaixo do porão. Porque são indícios de uma abdução real. São indícios. Porque se você sentir tudo isso, eletrônicos, começar a pifar, entre aspas, eles param de funcionar. Eles param de funcionar. Simplesmente devido a essa carga eletromagnética que é enviada por eles, pelo OVNI. E um detalhe, só para vocês poderem entender também, né? Um assunto puxa o outro. Quando vocês sentirem uma luz azul clara, tipo uma luz azul bebê, em tais locais, ou se aproximando de você, vaza, porque essa luz vai te abduzir. Alguns OVNIs possuem essa tecnologia. Eles ofuscam essa luz pessoas, animais, essas pessoas são abduzidas. É mais ou menos que aconteceu em um sentido um pouco mais agressivo lá aqui no Brasil. Como é que chama aquela cidade? Agora fugiu o nome. Até um caso lá da Marinha. Ai, fugiu agora o nome. Que os OVNIs ofuscavam luzes nas pessoas, e onde tocava essas pessoas, as luzes queimava na pessoa. Só que não queimava especificadamente, só queimava e colocava implante. Tem esse caso, mas não estou lembrando o caso agora. É um caso muito famoso aqui no Brasil. Fugiu agora, são tantas coisas que preciso às vezes verificar nas minhas anotações. Então, voltando lá em Antonina, quando vocês perceberem todas essas informações que vocês estão recebendo, aparelhos parando de funcionar, carro parando de funcionar, relógio, tudo que é eletrônico, olha, corra o máximo que você puder. Tiver uma casa que tenha porão, se esconda lá embaixo, não deixe sinais onde você está escondido, porque eles vão te abduzir. Lapso do tempo significa isso, sinais de começo de abdução. Se você é abduzido aqui às 10 horas da manhã, você, na sua visão, no seu interpretar, você estará de volta às 10h09, mas não. No mundo, aonde você foi, pode durar semanas, meses. Que nem aconteceu com esse rapaz. Ele foi abduzido às 10 horas da manhã. Para ele, voltou às 10h09, só que ele não perdeu. Ele perdeu uma semana. Ele ficou abduzido uma semana. Então, voltando aqui no caso da Antonina, lá na região do Rio Pequeno, as pessoas vêm vivenciando isso até hoje. Até nos dias de hoje. Luzes misteriosas aparecem, coisas estranhas acontecem, que nem no caso dos eletrônicos pararem. E acontece também, segundo o relato de um outro morador, os animais, os gados aparecerem mutilados. Bom, vamos lá. Os casos de mutilação de gado. O que significa que ninguém fala?
Porque todo mundo fala que a mutilação de gado é somente pesquisas genéticas, não é só isso. A mutilação de gado é porque os greys cinzas baixos e os greys alfas, eles não têm o sistema digestivo perfeito. O sistema digestivo deles são completamente atrofiados, que nem mais do que uma uva passa, não passa nada. Por isso que eles não se alimentam pela boca. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês verem alguém postando um vídeo que os greys se alimentam de comida, é mentira. Porque nem dente eles têm informação. Não tem nem formação de dente neles. Então, esses greys fazem a mutilação de gado por quê? Porque eles pegam certos órgãos desses animais, específicos órgãos, para se nutrir deles. E como é que eles fazem isso? Simplesmente eles vão pegar esses órgãos e vão passar na pele deles como se fosse um banho de sol. Só que seria um banho de órgãos que vai passar no órgão dele, na pele deles. Eles passam esses órgãos, esses animais no corpo deles, para a pele absorver os nutrientes e os minerais desses órgãos. Depois que a pele absorve, e ao mesmo tempo, logo em seguida, eles excretam as coisas que não necessitam para eles. Eles se alimentam dessa forma, tá? Eles pegam os órgãos desses animais, espalham pelo corpo dele, pelo braço, tudo, e a pele vai absorver os nutrientes, os minerais, as vitaminas. E o que não presta, o próprio corpo expele pela pele. É por isso que eles fazem a mutilação de gado. É por isso que ninguém tem coragem de vir e falar para o povo que isso acontece. Então sabe falar, né, que mutilaram o gado, mutilaram, que não é o caso Spinifte, se não me falha a memória, é um caso ufológico chamado Sphinith, que aconteceu com os cavalos lá nos Estados Unidos. Uma parte do rosto do cavalo, praticamente só osso, e outra parte perfeitinha. Nenhum ser humano tem a capacidade, com tecnologia, para fazer isso. Então, esse é o motivo dos greys fazer a mutilação de gado, que acontece lá na região lá do Rio Pequeno, em Antonina, e espalhado pelo planeta todo, principalmente na década de 30, nos Estados Unidos, que mais sofreram com isso. Tem casos ufológicos registrados, né, em vídeos, até inclusive, que mostram inúmeros gados mutilados. Donos desses gados desesperados porque perderam uma baita quantidade significativa desses gados. E aqui em Antonina, graças a Deus, um ou outro gado, segundo o relato que nos passaram. Mas eu tenho 3 opções devido ao meu estudo, ao meu experiência em campo. Lá no Rio Pequeno, às 18 horas ou às 3 da manhã que eles aparecem, correto? Ou pode ser alguma coisa que eles querem naquele específico horário, ou é um portal que eles entram e saem, ou é uma base secreta. Mais uma coisa eu falo, não fique perto desse local, tá? Não vão fazer expedição nesse local sem experiência, porque senão você não vai voltar, tá? Cuidado. E voltando aqui, né, o que o seu Antônio com a dona Ângela, né, nos passaram todo esse acontecimento, que quando eles apontaram o farolete 3 vezes seguidas em dias diferentes, o OVNI apaga as luzes dele. Algumas pessoas acharam até que eles tinham sumido, mas não, eles apagam, porque a luz já está escondida, e eles apagam pensando, daqui a pouco eles vão achar que nós fomos embora e a gente volta a acender de novo.
Então, devido à escuridão da lua, para as pessoas não verem, ainda mais no pé da serra, eles adoram essa região, eles adoram essas regiões. Se esconder, se camuflar, fazer alguma experiência genética com alguma coisa naquele local. Então, o avistamento começou não só em 2007, mas isso já vem de anos e vem acontecendo até nos dias de hoje, segundo os moradores do Rio Pequeno. O OVNI, segundo o seu Antônio, tem cerca de 80 metros de diâmetro. 80 metros de diâmetro. E que esses OVNIs são da forma circuidal, aquela forma redonda, né? Especificadamente são os greys baixos cinzas ou os greys alfas, que são extremamente perigosos, os impetuosos. Então, esses OVNIs sempre aparecem somente nesses dois horários. Eles já fizeram várias vigílias durante o dia, a noite, e perceberam que são às 18 horas ou às 3 da manhã, lá na região do Rio Pequeno. Tá? Essa mata que acontece fica nas proximidades da usina Parigote, lá na região do Rio Bonito, no Rio Pequeno, tá? É uma região, a usina Parigote de Souza, se não me falha a memória, que é descrito como um OVNI cor cinza. Ele escreve a cor do cinza do OVNI, é muito silencioso. Eu até achei estranho que a maioria dos OVNIs tem um barulho de metal, é até difícil de explicar, um barulho de metal, porque teve em 2004 um OVNI com esse barulho de metal, começou a passar e ficar parado em cima da minha casa, uma antiga casa que eu já morei. Só que naquela época não existia celulares, smartphones, tinha somente aqueles tijolinhos, e no comecinho que estava lançando ainda aquele celular pequenininho, mas as câmeras não eram nada de bom. Eu não pude registrar, mas sim, era um Grey que estava naquela época. E passou rente, e até na mesma noite, no outro dia teve relatos que ele foi visto em cima da rodoviária aqui na cidade. E as luzes deles lá no Rio Pequeno eram fortes. Eu achei até um pouco estranho, porque se eles não queriam ser vistos, né, como que essas luzes impediriam de ver eles, né? Mas as pessoas viram, e ainda mais 80 metros de diâmetro, não era pequeno não. Então, uma observação foi notada que um desses OVNIs tinha tipo uma varanda, segundo o relato de um dos moradores. Foi daí que eles viram os seres dentro dos OVNIs. Tipo uma varanda, seria acho que um mirante, né? Uma janela, né? E realmente alguns OVNIs têm isso mesmo. E durante os aparecimentos, né, muitos detalhes que eles perceberam, esses OVNIs aparecem só à noite, durante o dia não. Porque eles já fizeram vigílias de dia, de noite, de madrugada, para saber realmente pegar detalhes do que está acontecendo, né, para poder especificar esses avistamentos. E provavelmente esses OVNIs usam essa tática, usam a escuridão da lua e próximos a montanhas, né, 18 ou às 3 horas da manhã. E em uma das aparições o agricultor teve, né, a brilhante ideia de jogar o farolete neles. Foram 3 tentativas. As 3 tentativas, segundo São Antônio, eles apagaram a luz, já estava um breu, e algumas pessoas acharam que ele tinha ido, mas não, estava lá. De repente ele ouviu uma explosão no ar, tipo, segundo a informação que me passaram, tipo fosse uma coisa ultrassônica, né? Deu aquela explosão de ar, uma explosão de ar mesmo, sem luminosidade, sem nada, uma explosão de ar. E ele vazou para cima, né? E foi embora. Isso vem acontecendo até nos dias de hoje.
tá? Muitos relatos, muitos OVNIs, aparecimento de seres extraterrestres nos pés das árvores, em tais locais. Isso quer dizer que aquela região é uma coisa que eles estão vendo há muito tempo. Tem alguma coisa naquela região lá que, na minha opinião, como eu citei, né, são uma daquelas 3 opções, né, que eles estão interessados. E outra coisa que eu vou deixar aqui, uma coisa bem clara: todos esses OVNIs que aparecem tanto lá em Antonina, no Rio Pequeno, em outras regiões desse planeta, esses OVNIs já estão presos aqui há muito tempo. Há muito tempo. Porque, se não me falha a memória, acho que foi em 2019, a Confederação Galáctica de Mundos colocou um feixe de plasma envolvendo o planeta Terra. Ninguém entra e ninguém sai sem autorização deles. Esses homens já estão presos aqui. A maioria que aparece aqui, que tenta sair do planeta sem a Confederação ver. Mas isso não existe, não tem essa possibilidade. Ou eles se entregam, ou eles são presos, ou eles são exterminados. Porque todos estão aqui, eu disse, todos esses seres que estão aqui são maus. Não tem um ser extraterrestre, de origem extraterrestre, perdão, que está aqui para praticar o bem. Todos que estão aqui, tirando aqueles que já estão morando aqui há milhares de anos antes do ser humano ser criado pelos Anunnaki, eles já estão aqui vivendo em colônias, vivendo a vidinha deles, sem prejudicar os seres humanos, sem aprisionar o planeta, quietinho na deles. Tá? Existe um grupo de reptilianos, existem outros grupos de reptilianos renegados, que estão fugindo da própria raça, porque quem não obedece à agenda negra são considerados traidores, ou eles são exterminados, ou eles são exilados, ou eles são mortos. Por isso que estão vivendo escondidinhos até da própria raça. Tá? Então, esse foi um caso ufológico que aconteceu em 2007, em Antonina, nas proximidades do Rio Pequeno. É uma cidade rural, onde eles vivem da agropecuária, né? E eles são muito simpáticos, muitos assim, carismáticos, tem uma simpatia, que eu tive a oportunidade de conversar com eles por telefone, com o seu Antônio, com a dona Ângela. Mais uma vez, quero agradecer a vocês, tudo de bom. Eu desejo que Arcanjo Miguel, toda a Confederação Galáctica de Mundos e Jesus Cristo protejam vocês, protejam a família de vocês, protejam todos vocês e todos os moradores dessa região aí que estão presenciando esses OVNIs, que nada de mal aconteça a vocês. Desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço a todos. Me desculpe por alguma coisa, se eu chateei, se eu magoei alguém, não era a minha intenção. Tá? A minha intenção aqui é somente deixar a verdade e trazer a verdade que muitas pessoas não trazem, tá? Porque já passou da hora do despertar, já passou da hora de vocês evoluírem, saber da verdade, tá? Então, fica aqui um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, obrigado, seu Antônio, muito obrigado, dona Ângela, por tudo, e tudo de bom para vocês, tá? E que um detalhe aqui, um detalhe importante. E houve um relato que um conhecido do seu Antônio passou para o seu Antônio passar para mim, que ele tinha os cavalos, uma criação de cavalo, e que sumiu os olhos deles. Sumiram somente os olhos. Foi um corte tão preciso, que nenhum especialista conseguiria fazer esse corte. Aí, devido a todos esses acontecimentos, foi chamado um certo ufólogo, naquela época, para poder verificar e saber o que estava acontecendo naquela região, principalmente com aqueles gados, com aqueles cavalos, né? Só que, infelizmente, o que eu vou falar aqui, muitos ufólogos estão impedidos de falar a verdade.
Porque eles estão comprados pelos obscuros. Por que comprados? Você só fala isso, né? Tem pessoas que estão se perguntando, por que você só fala isso? Porque eles fazem um acordo, um tratado, um pacto. Você obedece eles e eles te dão em troca a fama, o sucesso. Se você faz palestras, faz você continuar com essas palestras, fazendo mais fama, sucesso, mais din-din. As mídias não vão falar isso. Até houve um relato aí que me passaram, tentaram entrar em contato com as mídias negaram, porque eles não querem trazer a verdade. E quando algumas reportagens vêm, eles tiram mais sarro do caso do que tentar passar a verdade. Isso eu já vi, várias vezes. Reportagens, né? Falando disso e daquilo, mas no fundo tá tirando mais sarro, fazendo chacota, além do caso, também da ufologia. Porque eles não podem passar a verdade. Mas aqui não. Aqui é diferente. Aqui eu vou falar a verdade, toda a verdade, doa quem doer. Não importa quem seja. Não importa se é autoridade, não importa se é presidentes, não importa se é os reptilianos, draconianos ou a corja que for. Aqui eu vou falar a verdade. Eu tenho autorização da Confederação Galáctica de Mundos, proteção, próprio Jesus Cristo, que ele é o líder comandante não só de tudo, mas da frota inteira. E o responsável por esse planeta, por nos incentivar a dar mais uma chance aos seres humanos para poder tentar ajudar vocês. Porque se fosse pela Confederação e outros seres de luz, não teria mais essa oportunidade, porque eles prezam a vida muito importante. Eles prezam a vida de qualquer ser vivo, de qualquer raça extraterrestre, muito importante. Ninguém tem a coragem de se autodestruir, destruir o seu semelhante, independente da forma que seja. Mas, infelizmente, o ser humano é o único ser vivo capaz de se autodestruir, fazer mal ao próximo, por inveja, ciúmes, para tentar derrubar um cara dentro do ambiente de trabalho, por inveja somente, por ciúmes, tentar desaparecer com uma pessoa só por inveja de um relacionamento. Tudo isso, eles não fazem isso. Eles podem ser a forma mais horripilante que seja na visão de vocês, mas eles não fazem mal ao seu próximo, ao seu semelhante, e nem às outras raças, tirando os draconianos e os reptilianos, né? Tirando essas duas raças. Tirando somente os reptilianos. Os draconianos também não exterminam a sua própria raça. Não. Só os reptilianos. Você vê que é complicado. Mas enfim, um grande abraço a todos. Tá aí um vídeo de 33 minutos, pelo que eu estou vendo aqui, não é muito grande. E todas as informações do que aconteceu lá no Rio Pequeno e em Antonina. Abraço a todos vocês.